Bom dia, meus amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou o pastor missionário Doni Alcântara e venho deixar uma reflexão para você nessa manhã, para mim, para todos nós que formamos o corpo de Cristo, né? Como membros do corpo de Cristo, formamos a igreja, que é o corpo do Senhor. E eu venho fazer um alerta a todos nós, como estamos sendo o corpo de Cristo, como estamos sendo nesses últimos tempos, igreja, a noiva do Cordeiro, família de Jesus Cristo, uma família espiritual, a qual o Senhor constituiu para fazer a obra dele aqui na terra, a qual ele cumpriu seu ministério em 3 anos e formou a igreja através dos seus discípulos, apóstolos, e deixou ordenanças para cada um deles fazer a obra que ele fez, levar adiante a obra missionária, a obra de redenção dos perdidos, a obra de oração, a obra de amor pelos menos favorecidos, pelas almas perdidas. Porque ele disse, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que esta, porque eu vou para o Pai. Então, quando nós olhamos para as obras de Jesus, observamos a obra do Mestre, se nós queremos ser discípulos dele, constituídos como verdadeiros cristãos, nós precisamos buscar fazer as obras que ele fez. Não é fácil. Ele não garantiu facilidade, mas ele disse que tudo seria possível àquele que cresce. E por isso eu venho fazer essa alerta a todos nós que estamos nos denominando cristãos. O cristianismo tem se tornado uma incógnita. Temos visto que o cristianismo tem debandado para um farisaísmo muito grande, uma hipocrisia muito grande, uma negociata. Nós temos visto aí nos últimos dias que, como Jesus profetizou sobre o que aconteceria nos últimos tempos, né? Surgiria falsos cristos e falsos profetas, enganariam muitos, né? Que o evangelho seria, né, tão incomodativo, o verdadeiro evangelho, que ele faria comichão nos ouvidos. Nós temos visto nesses últimos dias pessoas que se dizem servos de Cristo, mas que ao invés de correr atrás das almas perdidas, eles correm atrás de políticos, atrás de famosos, atrás de líderes religiosos, e não buscam as almas que estão perecendo e descendo ao inferno, ao Hades, todos os dias. Nós podemos ver que nesse evangelho contemporâneo nós não vemos muita cura, libertação, pessoas confessando a Jesus. Nós não vemos, né, ninguém clamando pelos presos, pelas prostitutas, homossexuais, pelos bandidos, moradores de rua. Até nas orações, nos cultos, nós não vemos mais isso. Raramente se vê isso. A maioria dos oradores, pastores, líderes, oram por políticos, autoridades, empresários, que Deus não precisa trazer alma, que Ele traga empresários para a igreja. A maioria das orações é essa. Eu tenho rodado o Brasil inteiro, fazendo missões, e tenho visto, observado a frieza espiritual nas igrejas. A maioria dos líderes, infelizmente, e os seus obreiros nem acreditam mais nos dons espirituais. Quando alguém é usado diferenciadamente em línguas, a maioria das pessoas zombam, criticam. Quando alguém
é possesso de demônio que é liberto, as pessoas ficam com medo dentro da igreja, com medo. Eu vejo obreiros que têm medo de pessoas endemoniadas. Não chega perto, corre. Meu Deus, que evangelho nós estamos vivendo, meus irmãos? Que evangelho é esse contemporâneo que em nada se compara ao evangelho da igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, onde um evangelista chegava nas cidades e os demônios deixavam as pessoas em grito, onde um evangelista era arrebatado pelo Espírito para pregar para uma alma só, de um homem em uma carroça, um eunuco, e pregava a verdade ali. O eunuco aceitou a Jesus, recebeu e foi batizado ali instantaneamente na água do riacho. Filipe batizou ele. Que evangelho é esse? Onde um anjo, antigamente, ele descia para falar com um judeu, com um romano, aliás, um centurião romano chamado Cornélio, só para alertar ele que precisava dele chamar Pedro, para Pedro pregar para ele sobre Jesus e ele se arrepender e aceitar Jesus. Ele e sua família receberam o Espírito Santo. Hoje nós voltamos a esse preconceito. A grande maioria não quer mais pregar nas favelas, nas cracolândias, nos manicômios, nos hospitais. A grande maioria, acha que ser evangélico é simplesmente ir no culto no domingo com a Bíblia debaixo do braço. É vestir um paletó, uma gravata, uma saia, as missionárias, as mulheres vestiam uma roupa comprida e ir no culto para louvar 2 hinos. Os varões iam num templo, lá assistir um culto de 1h30. Seguir a Jesus como a Bíblia nos ensina, irmãos. Fazer o que Jesus fez, e como ele foi, e separando homens e ensinando com prática, com obras, pelas terras de Zebulun, Naftali, junto ao caminho do mar, a Galiléia dos gentios, o povo que estava na região e sombra da morte, a luz raiou. As pessoas das cidades, das aldeias, traziam os lunáticos, paralíticos, endemoniados, e Jesus operava maravilhas, libertava os endemoniados, curava os paralíticos, e limpava os lunáticos. Os leprosos eram limpos, e não eram judeus, não eram crentes, eram pessoas ímpias, adoradores de deuses pagãos. Jesus foi lá, e quando ele ia separando homens, Pedro, Tiago, João, ensinando com prática. Hoje os líderes, a maioria ensina teoria, a escola EBO, que é muito importante, a escola dominical, EBO, a escola bíblica dominical, ensina na teoria, cursos teológicos, cursos de capelania, mas para fazer, na realidade, não fazem nada que Jesus ordenou e fez. As almas estão indo ao inferno. Quando é que nós cristãos vamos despertar para isso? Para descer as comunidades, as favelas, para descer os manicômios, os hospitais, as cracolândias, os presídios, pregar o nome de Jesus Cristo, para que essas pessoas venham ser libertas. Chega de farisaísmo, de hipocrisia. Chega de dizer que é crente, cristão, mas em vez de correr atrás de Deus, de Jesus, adorando verdadeiramente, em vez de correr, sair da zona de conforto atrás das almas perdidas, estão correndo atrás de palanques políticos, adorando, idolatrando ídolos políticos, ídolos levitas, pregadores famosos, que só basta pegar uma famazinha, entra na política, se vendem a partidos, ao sistema político, vota quem quer, em quem quer. Só que Jesus, ele nunca se misturou com político. Jesus, ele nunca ficou esquentando banco dentro dos templos, dentro das sinagogas. E não ordenou aos discípulos dele que fizesse isso. Mas ele disse assim,
Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi a ordem que ele deu para os discípulos. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis o poder que há de vir sobre vós, e ser meus testemunhas em Samaria, na Judéia, em Jerusalém e até os confins da terra. Cadê os que estão obedientes a Jesus? Você que está aí virando hipócrita e fariseu, meu irmão, pastor, presbítero, evangelista, bispo, apóstolos, que tem um monte de apóstolos hoje, eu não sei de onde você achou esse título de apóstolo, que significa enviado, aquele que andou com o mestre. Cadê as obras do povo de Deus? É necessário mostrar obra sim. Muitos estão dizendo que não precisa mostrar obra, mas Jesus disse, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus quer ver suas obras. Você precisa mostrar suas obras para o inferno, para os demônios, para o diabo e seus anjos. E precisa mostrar para o mundo também que você é luz do mundo e sal da terra. E é com obras que você se mostra a diferença do mundo. A obra de amor pelas almas perdidas. A obra de amor por Jesus Cristo, porque ele disse, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. E eu irei para o Pai, virei para o meu Pai e farei nele morada. Qual é os mandamentos de Jesus? Qual é os mandamentos de Jesus? Os mandamentos de Jesus é amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Os mandamentos de Jesus é levar o evangelho a todo perdido, a toda criatura. O mandamento de Jesus é buscar a ovelhinha que se perdeu pelo caminho. Acaso um homem deixará as 99 no aprisco e voltará pelo caminho em busca da ovelha que se perdeu? As ovelhas, que significam servos de Cristo que cansaram e caíram pelo caminho, ficam jogados lá. Os líderes, os pastores, estão nem aí. Eu faço missões dos 4 cantos desse Brasil, venho rodando todo o Brasil, como você acompanha aí na rede social. O que não falta é crente desviado nos caminhos do Senhor. É servos de Cristo, entristecidos, perseguidos dentro dos templos, por causa de uma cadeira, por causa de um microfone, por causa de um cargo, por causa que ele não teve condição de devolver o dízimo. É perseguido, defamado, caluniado, escanteado, desprezado. E aí o diabo vem, manipula a mente e tira ele da presença de Deus. E os líderes fazem o quê? Ora para Deus mandar empresários. Que distorcimento dessa palavra de Deus aqui, ó. Sem falar na divisão da família de Cristo, da igreja. Jesus estava pregando em um certo lugar, em uma casa. E alguém chegou lá para ele e disse, mestre, eis que tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. E ele disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E mostrou para os discípulos e disse, eis aqui a minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, porque todos que ouvem a palavra do meu Pai e a praticam, esse é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Então, a família de Jesus é quem pratica a palavra de Deus. É uma família espiritual. E você que se diz família de Deus, cristão, por que tanta divisão? Porque você acha que vai subir para o céu com divisão, se achando melhor do que o seu irmãozinho, da Batista, da Assembleia de Deus Missão, da Assembleia de Deus Madureira, da Assembleia de Deus Betel, da Assembleia de Deus Adventista do Sétimo Dia, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como é que você
vai subir para o céu se você se acha melhor do que todo mundo. Aqui é um despertamento para você andar unido. A família de Cristo tem que ser unida. E está ao contrário, está totalmente dividida por placa ministerial. O homem criou estatutos e regras e denominou placas, territórios, que hoje a maioria está vendido para homens ídolos humanos, principalmente políticos. Está territórios demarcados, como o leão demarca o território na floresta. Políticos têm demarcado territórios dentro da igreja de Deus, dentro dos templos. E eu posso citar umas 10 aqui que estão vendidas para os políticos nesse tempo de eleição. E a igreja não pertence a homem, a líder, a político. A igreja não pertence a ninguém na terra. Ela pertence a Jesus Cristo, o único que a comprou com preço alto de sangue, o único que a constituiu como corpo, como noiva do Cordeiro, para ele vir arrebatar. E essa noiva tem que estar em santificação, em obediência, em obras, porque também a fé sem obras é morta em si mesmo, diz a Bíblia. Aí, noiva de Cristo tem que estar unida na unidade do Espírito Santo, como era a igreja de Atos dos Apóstolos, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, viu? Na comunhão. E cadê a comunhão do povo de Deus? Assembleianos não se mistura com batistas. Batistas não se mistura com adventistas. Adventista não se mistura com os da Betel. Betel não se mistura com os da Madureira. Madureira não se mistura com o Guará, Assembleia de Deus Guará, lá do Nordeste. E daí por diante. E onde está a família de Cristo? Família desunida. A família de Cristo é para ser unida. Unida não é só de boca não, nem de paletó, nem de gravata não. É para ser unida em atitude, em ações, em amor. Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vós vos ameis uns aos outros. Nisso sabereis que sois meus discípulos. Nós somos discípulos de Jesus, a se andar em amor, e não é só de palavra nem de língua não, é de ações e atitude. E não é só amar os irmãozinhos não, que é crente não, viu? Cristão não. Tem que amar até os inimigos. Amar não significa você querer caminhar junto não, é você orar, é você perdoar, é você dizer, eu, aleluia, vou orar por fulano, ele não merece, ele não curou por mim, ele fala mal de mim, mas eu vou orar por ele. Viu? Ser servo de Cristo é você se colocar no lugar de servo e não de juiz, ficar condenando os outros, que não concorda com as suas regras, com seus dogmas, com seus estatutos, ou com o seu partido político. Ser servo de Cristo é ser servo, não é ser juiz não. Mandar os outros para o inferno, dizer que os outros estão perdidos, não. Você não sabe quem vai para o céu ou para o inferno. Só Jesus sabe. A única coisa como servo de Cristo, eu e você tem que fazer, é pregar o evangelho a toda a criatura, a todos. Porque nós não sabemos quem é um Saulo de Tarso que vai se tornar um Paulo. Nós não sabemos quem é um cobrador de impostos, Zaqueu, corrupto, enganador, que pode se arrepender e receber a salvação como Zaqueu recebeu de Jesus Cristo. Nós não sabemos quem é a prostituta que está com 7 demônios e que vai ter um encontro com Cristo e vai se tornar uma das maiores mulheres de Deus do Novo Testamento, chamada Maria Madalena. Nós não sabemos. Então faça a obra de um servo de Cristo e não de um juiz. Faça a obra de um verdadeiro cristão e não de um divisor. Faça a obra de unidade do Espírito Santo e não de julgamento, de condenar os outros ao inferno, como a maioria tem feito. Pastores corruptos, hipócritas e fariseus, evangelistas, presbíteros, que têm se tornado fariseus porque ensina o que não vive, prega o que não vive.
engana as ovelhinhas menos desavisadas, todas para seguir um rebanho aqui, e esquece que o nosso caminho é rumo ao céu, e o nosso caminho único que nós devemos seguir é Jesus Cristo. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz ao Pai. E o Pai está onde? No céu. A Bíblia diz que o céu é o seu trono e a terra é os calabelos dos seus pés. A palavra de Deus diz também no livro de Colossenses capítulo 3, o nosso irmão apóstolo Paulo aí nos orientando, ele disse: tu que já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, e não as coisas da terra. O que é as coisas de cima? Grande tesouro no céu é você fazer a obra que Deus, por meio de Cristo, ordenou. Ganhar almas para o seu reino, saquear o inferno e povoar os céus. É você suportar o fardo do fraco. A Bíblia diz: vós que sois fortes, suporte os fardos dos fracos. É você orar, aleluia, por aquele que necessita, que está preso dentro de uma presídio, no penitenciária, seja qual for o crime dele. É você orar pelo morador de rua que está no crack, na cocaína, na maconha, na cachaça, aprisionado pelo inferno. E você clamar a Deus pela alma dele e dizer: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Liberta esse pobre infeliz. Cria nele um coração novo, quebrantado e contrito. Repreende as garras do Satanás na vida dessa pessoa. É você orar por as autoridades, independente de que lado ela esteja, se está no centro, na esquerda ou na direita. Porque a Bíblia nos ensina a fazer orações por todos os homens, por todos. Viu? Não é só pelo... Quando você faz acepção de pessoas, você já está redarguido como transgressor na lei. Está aqui, ó, a Bíblia. Isso é em todos os segmentos. É no ministério, é na placa da igreja, é na família de Cristo, é no mundo. A Bíblia diz, Jesus disse assim: um reino que luta contra si só não subsistirá. Então deixe de lutar contra seu irmão, contra seu próximo, contra seu semelhante. Lute contra o diabo e seus anjos, que é o seu verdadeiro inimigo. A palavra de Deus diz assim, ó, Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, o apóstolo Paulo também nos orientando, ele diz: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderes estar firmes nos dias maus, porque a vossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades nas hostes espirituais da maldade. Viu? O seu inimigo não é seu irmão de carne e sangue, não. Seu inimigo é invisível e é altamente mau, manipulador, e está doidinho para levar todas as almas para o inferno, junto com ele. Então vigia, terra. Deixa de divisão, deixa de contenda, deixa de heresia, de hipocrisia. Não fique pensando que a sua credencial, o seu diploma, não fique pensando que os seus cargos nas suas congregações vai levar você para o céu, não. Porque o que Jesus vem buscar é um povo lavado, remido e de boas obras. Lavado com seu sangue. Remido é arrependido e perdoado. E boas obras é as obras que Jesus determinou para nós. As obras que ele fez, que a igreja primitiva fez. Então desperta o tu que dorme. Essa palavra é para nos despertar. Primeiro a mim, como missionário. E depois você que vai ouvir e vai perder um pouquinho do seu tempo para ouvir essa palavra. Saiba que aqui eu estou falando porque eu estou decepcionado, rodando todo esse Brasil pregando, sem apoio de ninguém da igreja, perseguido pelos meus irmãos, traído por muitos, defamado pela maioria, mas que continuo de pé, procurando fazer a vontade daquele que me chamou, me capacitou e me enviou, as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Desperta, meu irmão, minha irmã, porque Jesus ainda te tem como precioso na videira verdadeira. E se você sentiu que o agricultor cortou você, lá de João 15, e não consegue mais dar fruto, a Bíblia diz assim: há esperança para a árvore que for cortada. Aos cheiros das águas, ela voltará a dar fruto. Então volte a dar fruto. Alegre o coração do agricultor, que é nosso Pai, porque Ele tem galardão para você e para mim. Senhor Jesus, no livro de Apocalipse, capítulo 22, Ele diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Nosso trabalho não é vão no Senhor. Então desperta, trabalha com alegria para o Senhor Jesus Cristo. Trabalha com alegria, porque Ele desceu lá do céu para te dar vida e vida com abundância, para perdoar teus pecados, para te conduzir às moradas celestiais, a um lugar onde não haverá pranto, nem choro, nem clamor, nem dor. Então, não abra mão do seu chamado, não abra mão da sua missão, e não diga: essa obra não é para mim, porque a obra é para mim e para você sim. Jesus nos deu o exemplo. Ele, sendo pastor dos pastores, ele foi e fez a obra e ensinou com prática e não com teoria. Então ensine, pastor, seus obreiros com prática e não com teoria. Não basta aprender e não praticar. Não basta estudar e não colocar em prática o que aprendeu. Ensinar sim, mas ensinar não só na teoria, mas na prática. Aprender sim, mas colocar em prática o que aprendeu. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Jesus está voltando e Ele não quer te pegar como servo inútil, como videira seca, como ramo cortado, porque o Senhor dará a cada um segundo as suas obras. Um abraço a todos, em nome de Jesus.